Boa noite. No Ideias da Aldeia de hoje, nós vamos discutir um assunto de muita importância para o pequeno produtor rural, sobretudo para aqueles que plantam bananas. A Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, com sede na cidade de Cruz das Palmas, no interior da Bahia, desenvolveu espécies que são resistentes à cigatoca negra. Quem planta bananas sabe bem quanto prejuízo esse fungo pode trazer para o rendimento da plantação. E um dos autores desse melhoramento genético da banana é o pesquisador da unidade da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, o doutor Sebastião de Oliveira. Seja bem-vindo aqui ao programa Ideias da Aldeia, doutor Sebastião. Muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui e principalmente poder fazer alguma coisa para os agricultores da região. Não só os agricultores, porque através deles é que a banana chega à mesa de nossos consumidores. Doutor Sebastião, para nós entendermos e valorizarmos, né, a importância dessa conquista nessa pesquisa, seria importante o senhor explicar para um telespectador, assim como eu, leigo, o que é a cigatoca, o que tipo de mal ela causa à planta? A cigatoca, ela é uma doença que dá na folha e para as pessoas que não entendem muito da doença, pode pensar, mas eu quero comer o fruto, não é a folha. Mas acontece que a folha é como se fosse a fonte de alimento da planta. Se não existe folha, não produz fruto. Muitas vezes a planta ela emite o cacho, mas os frutos não crescem, exatamente porque acontecem as manchas que são provocadas por cigatoca, e principalmente a cigatoca negra, e essas manchas elas acabam secando a folha e daí não produz o fruto. E isso é o grande problema, porque todas as variedades que são cultivadas, não só aqui no Acre, mas em todo o Brasil, elas são variedades suscetíveis a essa doença. E essa doença, ela chegou aqui no Brasil em 1998 e já tem causado problemas seríssimos. E, por exemplo, para você imaginar o quanto dano essa doença causa, é só pensar, por exemplo, que países como a Costa Rica, que é um grande exportador de banana, ela gasta mais ou menos R$ 1.000 por ano por hectare de banana. Então, é um processo que é muito caro. E o que acontece? E eles têm que fazer pulverizações aéreas. E são 52 pulverizações aéreas em cada bananal lá na Costa Rica. No nosso caso específico, nós não teríamos estrutura suficiente para fazer esse tipo de trabalho. Então, no caso, a gente poderia usar variedades resistentes. E essa doença ela foi importada da Costa Rica? Como é que ela veio parar aqui? As doenças, de um modo geral, elas surgiram justamente no local, exatamente no local onde surgiu a banana. Porque no lugar que surgiu a banana também surgiram as doenças. E essas doenças, a banana surgiu no sudoeste da Ásia. Então, a partir de lá, ela alcançou todo mundo. E existe música brasileira, por exemplo, igual da Carmen Miranda, que fala que banana parece que é brasileira, de tanta intimidade que nós temos com a fruta. Desde Cabral trouxe a fruta, etc e tal. Então, quer dizer, mas infelizmente ou felizmente a doença não surgiu, a bananeira não surgiu aqui. De forma semelhante à banana, a doença também surgiu no local que surgiram as bananas. Então, e elas, a partir, por exemplo, essa doença cigatoca negra, ela surgiu nas Ilhas Fiji. Aí, e por sinal o nome é até Mycosphaerella fijiense, é o agente que causa a doença. É o fungo que causa a doença. Então ela saiu dessas ilhas e foi alcançando o mundo todo. E a partir de 1998 ela chegou no Brasil através da divisa com Colômbia e Peru e atingiu todo o Amazonas. E em 2004 ela já estava em São Paulo. Hoje praticamente todo o Brasil já tem cigatoca negra. E isso tem causado um problema muito sério, prejuízos muito elevados. Da Ásia até a América vem por quê? Por importação do produto, é isso? Ou não. É por vento? Como é que é? Existem diversas formas de você introduzir uma doença. E principalmente o caso da cigatoca negra. A cigatoca negra ela poderia ser introduzida
e no caso eu acho que deve ter acontecido, de ilha a ilha e depois passa para o continente. E uma das formas muito, muito boa de transmitir a doença, se fosse o caso, seria você, por exemplo, usar barcos onde você protege a banana com a folha da banana. E essa folha leva a doença. Então isso é um risco muito grande para a gente, é você usar folha no transporte do bananal, das bananas, de caixa de banana. Por exemplo, pode vir através de a aeronave, então pousa no lugar e traz o esporo do fungo. A própria roupa. Então, por exemplo, quando a gente trabalha aqui na região norte, que tem muito cigatoca, ou vai para São Paulo, se você frequenta o campo muito tempo, então é de praxe que a gente lave a roupa antes de chegar na Bahia, por exemplo, onde até então não existe a doença. Hoje, um dos maiores produtores de banana do país é a Bahia? A Bahia é um dos maiores produtores, se bem que São Paulo é o maior produtor. A Bahia é o segundo maior produtor, mas com um detalhe, é que a Bahia produz um tipo de banana diferente de São Paulo. A maior produção de São Paulo é feita com banana que o pessoal aqui chama peruá, ou banana d'água, ou cavendish, que é uma banana tipo exportação. É uma banana muito doce, com aqueles frutos compridos, sem quina quase, e de consumo de sobremesa. Então esse é o tipo de banana que São Paulo mais produz, e essa banana normalmente produz caixas maiores, isso implica que São Paulo tem um rendimento maior do que a Bahia. Mas a Bahia é grande produtor e produz, como todo o Brasil, produz muita banana prata e um pouquinho de banana comprida. Doutor Sebastião, e o que faz o Brasil ser um país tão propenso a ter cigatoca negra? O que é o solo daqui? O que tem aqui que facilita a manifestação desse fungo em todos os bananais? A cigatoca negra, ela independe do local. O local afeta, o solo e o local afeta não de uma forma muito decisiva. O que decide principalmente é o tipo das variedades que nós usamos, que são todas suscetíveis. Então, por exemplo, a cigatoca negra existe em todos os países do mundo que cultiva banana. O local que cultiva banana é favorável à cigatoca negra, porque a banana, para ser cultivada, ela necessita, por exemplo, de umidade, bastante chuva, e isso é justamente o que a doença gosta. Muita umidade, a folha com gotas d'água, e isso, por exemplo, essa gota d'água pode ser até sereno, mas quando tem gota d'água, facilita, por exemplo, que o fungo cresça e penetra na folha. Então, você dizer que cultiva banana, e isso implica que você tem cigatoca negra. Não é um problema brasileiro, é um problema internacional. Como é que o pequeno produtor, e eu estou me referindo ao pequeno produtor mesmo, não aquele que tem condições de fazer sobrevoos para colocar os remédios, mas como é que ele pode evitar a doença? Existe alguma forma de fazer com que o pequeno agricultor faça com que o seu bananal não, ou venha a ter menos cigatoca negra? Ele tem jeito de conviver com a doença. Existem diversas formas que fazem com que você tenha condições de conviver. A primeira seria aquele pensamento de substituir a variedade. Mas para substituir a variedade, seria um método muito drástico. Por quê? Porque ele vai ter que introduzir uma nova variedade e muitas vezes o comércio pode ter problema. Então ele pode ter problema na comercialização desse material. Então o que nós sempre sugerimos é que ele tenha essas variedades resistentes em sua casa e comece a acompanhá-la e jogar aos poucos no mercado. Então essa é uma alternativa. Controle via variedade resistente. O outro controle seria práticas culturais. Nas práticas culturais, tem diversas formas que ele pode controlar a doença. Evitar não tem jeito, infelizmente. Então, por quê? Porque a doença ela tem uma capacidade muito grande de ser levada pelo vento. Mesmo que a sua lavoura não tenha doença neste momento, uma semana depois pode aparecer o fungo e você começa a ter a doença. Então, quer dizer, evitar é impossível. Mas uma vez que ela estabeleceu na sua área, você tem condições, por exemplo, de fazer controle cultural. Controle cultural significa o seguinte, é você cortar aqueles pedaços de folha que estão muito contaminadas, você, por exemplo, fazer uma adubação, é você evitar encharcamento,
Porque todas as vezes que a planta não está sadia, a doença afeta muito mais aquela planta. Então, isso acontece com todo ser vivo. Por exemplo, se o indivíduo está estressado, ele gripa, ele adoece. Então, se você está numa nice, principalmente se você está amando, por exemplo, e alimentando bem, não tem problema, muito problema de doença. Entendeu? Aí, então isso acontece com as plantas. Uma planta bem cuidada. Uma planta bem cuidada, com as práticas culturais, de preferência uma adubação. Então, quer dizer, dessa forma, é muito fácil, dá para você conviver com a doença. Mas, caso contrário, se você descuidar, deixar mato, aí a planta não tem a condição de sobreviver com a doença e acaba morrendo e não produzindo fruto algum. Qual foi a novidade que a Embrapa Fruticultura Tropical, Mandioca e Fruticultura Tropical trouxe? O que há de inédito nessa pesquisa que o senhor coordenou ou participou dela? Não, o problema é o seguinte, é que nós temos na Embrapa, lá, Mandioca e Fruticultura Tropical, lá em Cruz das Almas, nós temos o seguinte, a gente, há mais ou menos, desde 1982, nós temos um programa de melhoramento. O melhoramento significa que nós sempre estamos obtendo novos tipos de banana. Então isso já existe antes mesmo da cigatoca? Muito antes. Inclusive nós trabalhamos com cigatoca negra, sem a cigatoca negra chegar. E o material nosso era avaliado fora do Brasil, porque não tinha cigatoca negra no Brasil. Então nós tínhamos um acordo internacional, eles avaliavam, por exemplo, esse material para a gente na Costa Rica. Agora, mais recentemente, nós estamos avaliando em Manaus. E ele poderia também, os materiais poderiam ser avaliados aqui no Rio Branco. Mas então o que acontece? Nós trabalhamos desde 1982 com o problema da cigatoca negra. E aí nós conseguimos obter diversas variedades. Nós temos variedade, esse tipo que nós vamos indicar amanhã aqui na Embrapa, que é um tipo prata, duas variedades, uma chamada Pacovan Ken e a outra Japira, que são materiais tipo prata. E nós temos também alguns tipos maçã que nós melhoramos. Agora o problema incrível de maçã é que o maior problema da banana maçã não é exatamente a cigatoca. É um outro. Não, é o mal do Panamá. É uma doença que dá na planta e apodrece, seca as folhas e ela cai as folhas mais velhas e fica só aquela fachozinho de folha nova em cima verde e as folhas toda seca e dá rachadura ao longo do pseudocaule, e quando você corta a planta, os vasos estão todos necrosados, escurecido, amarronzado, e aí a planta morre. E isso também é uma doença muito mais importante de banana e maçã. Porque a banana, por exemplo, a banana comprida, ela é resistente ao mal do Panamá. Ainda bem, porque se juntasse o mal do Panamá com a cigatoca negra, aí ninguém produzia mais nada de banana comprida. Já neste momento. E o futuro também da banana comprida, nós vamos ter que resolver, talvez, criar uma nova variedade, porque a cigatoca negra cada dia vai ficar mais intensa, infelizmente, aqui na região. Doutor Sebastião, nós vamos fazer um breve intervalo e vamos voltar falando a respeito das pesquisas no próximo bloco, tá ok? Muito obrigado. O Ideias da Aldeia volta em instantes. Olá, o Ideias da Aldeia de hoje conversa sobre produção de bananas, sobre a saúde dos nossos bananais, com um pesquisador da Embrapa de Santa Cruz de Cruz das Almas. De Cruz das Almas, no interior da Bahia, o pesquisador Sebastião de Oliveira. Doutor Sebastião, em relação à cigatoca negra e essas espécies que a Embrapa apresenta amanhã aqui no Acre, que são resistentes a esse fungo, ou pelo menos demonstraram uma certa resistência,
Quais dessas espécies o senhor acredita que o Acre tenha condições de encampar? Assim, das duas que vão ser apresentadas, todas as duas têm bons potenciais para dar certo aqui no Acre? Quando nós fazemos o melhoramento, a gente busca sempre o seguinte: o que o consumidor quer? Então, esta é a primeira pergunta quando você vai fazer o melhoramento. A pesquisa também trabalha com essa lógica? É lógico. Então, você trabalha assim. Nós não estamos trazendo um produto totalmente novo, não é uma coisa do outro mundo. Nós estamos trazendo uma banana prata, tá? Porque ela tem aspecto externo de banana prata, ela tem sabor de banana prata, ela tem tudo. Só que existe algumas características que às vezes o consumidor ele não acha que é desinteressante para ele. Mas o que nós temos verificado é que toda vez que esse produto chega no mercado e o consumidor prova, ele fala: poxa, mas essa banana é gostosa e eu estou perdendo tempo e não está consumindo até então. Isso que a gente quer é uma forma desse material chegar até o consumidor. E por incrível que pareça, a pesquisa neste momento, nós estamos mais ou menos emperrados, que seria uma palavra assim que eu não sei nem se é muito adequada, não sei nem se o pessoal entende tanto essa palavra, mas assim, existe, esse é um empecilho que está havendo na pesquisa, é exatamente essa, porque nós não conseguimos dinheiro para fazer pesquisa de mercado. Porque se a gente fizesse essa pesquisa de mercado e colocasse isso à disposição do consumidor, nós temos certeza que ele vai adotar essa variedade com maior facilidade. Entendeu? Então, quer dizer, são variedades que o consumidor sabe o que é uma banana prata. E o que ela traz de novo? E o que ela traz de diferente? O traz de novo é que ela resiste à doença que é a cigatoca negra. Isso é que é o grande trunfo da variedade. É a resistência à cigatoca negra. Então é isso que nós queremos mostrar para o agricultor, que ela resiste à cigatoca negra e ele não vai ter problema com a cultura daqui para frente com essa doença. Qual a margem de acerto para o senhor dizer assim com tanta firmeza de que ela é resistente? Como é que foram os resultados? A resistência é característica, por exemplo, por que o indivíduo tem um olho claro? Porque ele a mãe ou o pai tem um olho claro. Então isso são características. Eu, por exemplo, eu tenho uma cor do meu olho, a cor do meu olho não muda daqui para o Rio de Janeiro, tá? Então isso são características e são características genéticas. Então característica genética ou de herdabilidade alta, nós temos certeza que o indivíduo é uma coisa aqui e é uma coisa em qualquer lugar que você vai, porque o ambiente não altera isso. Então a primeira condição que tem que explicar para as pessoas é isso, é que são características de alta herdabilidade. E outra coisa, antes de falar que essa variedade era boa para aqui, eu testei ela aqui. Ela tem 10 anos que nós estamos testando aqui na região. Então, quer dizer, e eu já conheço ela aqui na região. Eu testei na Amazonas, em outros estados da Amazonas, testei no Brasil todo e testei fora do Brasil. Então, por exemplo, esse problema de ter certeza ou não que ela é resistente, isso para mim não é uma preocupação mais. Ter resistência é tranquilo, entendeu? Não tem problema. Isso é garantido, entendeu? Então, essas são, quando a gente traz uma variedade dizendo que é resistente, é isso. Agora, é lógico que você tem que pensar que com o passar dos anos, daqui a 10 anos, por exemplo, uma resistência pode ser quebrada. Resistência quebrada é exatamente o seguinte, funciona da seguinte forma. Por exemplo, existem os fungos. E os fungos, cada dia vai lá e bate nessa variedade, a variedade fala assim: olha, eu não deixo você entrar aqui. Mas ele insiste. Ele vai lá e bate, tenta, e um dia vai chegar um deles, da sementinha do fungo, que vai chegar e vai falar assim: viu? Eu falei com você que eu te vencia. Aí ele começa e infesta aquela planta. E acontece que todos os outros morrem porque não tem o que comer, porque eles não conseguem infestar. Esse único que sobreviveu, ele começa a multiplicar. E aí daqui a uns anos, daqui a 10 anos, suponhamos, pode aparecer um fungo que faz com que quebre o que nós chamamos do processo chamado quebrar a resistência. É uma planta que era resistente e passou a ser suscetível. Por quê? Porque quebrou a resistência e aquele único fungo, aquele única sementinha, ela dominou toda a área. Então só tem daquele perigoso agora ali. Então isso significa que pode quebrar a resistência. Então, mas
poder quebrar a resistência é uma opção que pode ocorrer, mas isso é depois de X anos ou 10 anos ou mais que a planta está numa condição em que todo dia tem um fungo e o fungo não progride, não tem a doença, mas um dia pode aparecer. Mas isso é daqui a 10 a 15, nós estamos tranquilos até lá. Até lá também nós podemos até arranjar outra variedade, tá? Doutor Sebastião, explicando bem simples, dessa mesma forma que o senhor explicou, você poderia nos dizer o que foi feito para que o senhor descobrisse essas novas espécies de forma bem rápida também? Tá, é o seguinte, é que todo mundo sabe que banana não tem semente, tá? Isto é para vocês, para quem está querendo comer a banana e vai lá. Mas acontece que para nós, a banana tem semente. E eu faço a banana produzir semente. E essa semente que produz, quando a gente faz lá, que é um novo híbrido. Então, para você obter um novo híbrido, existem umas bananas... Novo antigamente, híbrido, o que é um novo híbrido? Híbrido é quando você pega o indivíduo, é como um animal. Híbrido é um animal, por exemplo, você tem o gado que é holandês, você tem meio sangue. O que é o meio sangue? Meio sangue de gado é quando você pega um gado guzerá qualquer e cruza com o holandês. Então, significa que aquele indivíduo que nasceu não é nenhum, é meio híbrido. É híbrido, não é meio híbrido, é híbrido. Por quê? Ele tem característica do gado holandês e tem do guzerá. Então, isso significa híbrido. Híbrido, todos nós brasileiros somos híbridos. Engraçado, mesmo, né? Ou seja, nós descendemos de um branco e do negro, e às vezes com mistura de índio. Se bem que não existe gente, filho de 3 pais, mas teoricamente na evolução nossa, minha mãe era branca, meu pai era moreno, era negro, e foi assim até chegar a essa população que tem hoje no Brasil. Então isso significa híbrido. Híbrido é quando você tem diferentes pais com características diferentes. Por exemplo, o que nós fizemos? Nós fomos na Ásia e pegamos plantas que produzem semente. Essa planta produz semente e ela produz o órgão sexual dela. Por exemplo, toda planta, vocês não sabem, existe a parte feminina e masculina de uma planta. Por exemplo, no animal todo mundo sabe, existe cachorro e cadela. Mas na planta também existe a flor feminina e a flor masculina. Isso, todo mundo, ninguém presta muita atenção nisso aí, mas é uma coisa que existe, naturalíssimo. Então o que a gente faz? A gente pega a parte feminina de uma planta, a parte masculina, e leva para a parte feminina da outra, e você consegue obter um híbrido. Então, às vezes você tem uma planta alta e a outra baixa, então você acha um meio termo ali, pode abaixar a altura da alta, ou tem uma resistente com a outra produtiva, você leva a flor ou o pólen de uma planta, que é o pólen, a parte masculina, para a flor, para a parte feminina da flor, e aí você obtém, por exemplo, a planta que é produtiva, com fruta de qualidade e que é resistente à doença. Foi justamente isso que nós fizemos. Nós importamos indivíduos da Ásia e depois fomos melhorando esses indivíduos. Um dia nós chegamos, esses indivíduos produzem a parte masculina. Essa parte masculina, quando a gente coloca na banana prata, por exemplo, aí a gente obtém a semente dentro de banana prata. A gente obtém semente dentro de banana maçã. E essa semente que foi obtida usando esse outro material cá que cruzou com a prata, aí sai o híbrido. É um híbrido dessa banana prata com um indivíduo lá que tinha resistência à doença. Então fica a prata resistente à doença. Que é essa semente que nós plantamos no campo, depois ela vira uma planta. E a partir dessa segunda geração, ela volta a ser banana normalmente. Aí não produz mais semente não. Ainda bem, né? Então, Sebastião, o senhor falou que nos próximos 10 ou 15 anos, até esses 10 ou 15 anos, vamos ficar despreocupados em relação à cigatoca. Não é um tempo razoável. E para que essas novas espécies que o senhor apresenta aqui, quanto tempo nós vamos ficar assim, seguros de que o mercado já vai ter essa tranquilidade de ter uma banana sem esse tipo de problema, sem o cigatório? Na realidade, para o consumidor, ele não está interessado se a banana é resistente ou não. Se você tivesse um jeito de cultivar a banana controlando com fungicida, o consumidor não está nem aí, porque a doença não chega na fruto. Ela só é uma doença de folha. E o que acontece? Por que o prejuízo do pequeno agricultor é grande? Porque ele não tem dinheiro para controlar a cigatoca com produtos químicos. Então ele teria que usar a variedade resistente.
Agora, voltando à sua pergunta, você está dizendo, o problema, a evolução, a agricultura, o mundo, hoje, é um eterno buscar coisa nova. Então, por exemplo, enquanto você está usando a variedade aqui, essa que nós estamos recomendando agora, Pacovanquém, e Japira, são as duas que nós estamos indicando, que é duas bananas prata, nós temos banana prata, até melhor lá em nível de melhoramento. Mas são coisas que, isso é uma tecnologia, hoje é assim. Por exemplo, hoje você está usando o seu DVD, amanhã, daqui um ano, o seu DVD já caiu de moda, aqui não existe mais. Eu me lembro que, por exemplo, o que aconteceu com a fita videocassete. de videocassete? Poxa, videocassete é coisa... Ninguém dá para o seu... o pessoa que está pedindo esmola lá e fala, não, isso não quero mais não, eu quero ver um DVD. E DVD também já está no final da história dele. E olha para você ver, são tecnologias que sobreviveram. O DVD não tem nem 5 anos, poxa, já está acabando o diabo do negócio. Então, quer dizer, a mesma coisa acontece, a vida continua, a evolução está aí, e nós todo dia estamos criando novo material. E todo dia nós temos material melhor do que este. Mas acontece que esse material não pode chegar aqui porque nós não testamos ele aqui ainda. Nós vamos começar a testar esse material. Por isso que eu estou te dizendo que novas cultivares sempre haverá. E aí eu tenho absoluta certeza que dentro de poucos anos eles vão até fazer uma estátua para mim, porque eu vou salvar a banana de cultura. Isso eu espero. Mas por quê? Porque é uma coisa que é o futuro, infelizmente... as variedades tradicionais, elas têm um dia contado, exatamente por causa disso, tá? Ou vai chegar uma hora, igual acontece em muitas regiões do Amazonas, do estado do Amazonas, o indivíduo não pode, planta, mas não produz. Então, se você quiser produzir banana, você tem que ser variedade resistente. Aqui nós estamos com uma situação até certo ponto confortável, porque, primeiro, porque a doença tem pouco tempo de evolução aqui. Segundo, que os bananais são longe um do outro. Existem barreiras. Porque, por exemplo, quando a cigatoca negra chega no local que não tem barreira, que o bananal é contínuo, o problema é muito mais sério. Aí acaba mesmo, dentro de pouco anos, se você não fizer um tratamento assim, pulverizações aéreas mesmo, não produz nada. E outros locais, por exemplo, ainda tem uma coisa chamada qualidade de banana. Se você produz banana com baixa qualidade, ninguém compra. Então o supermercado chega lá, é banana tudo cheia de etiqueta, é banana de grife, não é qualquer uma banana não, né? Doutor Sebastião, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Ideias da Aldeia, foi uma conversa realmente muito simpática e espero que esse conhecimento acumulado aí possa chegar realmente para o pequeno agricultor. Esse é o meu sonho. Uma vez que eu também sou filho de pequeno agricultor, eu sei o que sofremos com esse sistema de plantar. Por incrível que pareça, quando você produz, o produto não tem valor. Quando você não tem condição de produzir, tem valor. Mas o que adianta, né? É um sistema muito caótico de produção que nós temos, infelizmente. E, Sebastião, existe um site, só para finalizar, que a pessoa pode ter mais informações a respeito dessa pesquisa, desses trabalhos lá da Embrapa, né? Qual é o site? O site é cnpmf.embrapa.br. E nós também atendemos por telefone, tá? O telefone é 75-3621-8000. Doutor Sebastião. E eu espero ter a oportunidade também de estar com vocês novamente. Sem dúvida. Quando nós tivermos novidade, se eu tiver novidade, é só nos falar. Obrigado mais uma vez. Tá bom, obrigado. E esse foi o nosso Ideias da Aldeia de hoje. A você que nos acompanhou, obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.